Olá, seja bem-vindo ao canal Sede Sapientiae. Nesse vídeo nós iremos refletir sobre a liturgia da palavra da solenidade da Sagrada Família. A Igreja proclama para nós neste domingo o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos de 41 a 52. Trata-se do Evangelho que contempla a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Nós estamos vivendo o tempo do Natal e neste tempo a Igreja contempla as realidades relativas à encarnação do Verbo. E uma dessas realidades é esta: Deus quis ter uma família. Deus assumiu uma família para si. Deus quis ter alguém para chamar de mãe, Deus quis ter alguém para chamar de pai, e Deus mesmo se encarnou como filho no seio de uma família. E com isso, Deus eleva esta realidade natural e que estava presente desde o princípio, que é a família, a uma ordem sobrenatural, a uma dignidade muito grande. E com isso nós percebemos que a família, ela está nos planos de Deus, tanto na ordem da criação, porque nas primeiras páginas da Bíblia nós temos a constituição da primeira família humana com Adão e Eva, que são criados à imagem e semelhança de Deus e são abençoados para que também sejam fecundos e assim se multipliquem sobre a terra. E nós temos a família também no plano e na ordem da redenção. Deus, quando vem a esse mundo para salvá-lo, faz isso através da realidade familiar. Nesta nossa reflexão, nós iremos nos basear em duas grandes figuras. A primeira é a do Papa Bento XVI, que ele fez uma mensagem belíssima no dia 31/12 de 2006, durante o Ângelus. E depois também nós vamos seguir o padre Raniero Cantalamessa, que faz uma bela reflexão para nós a respeito da educação dos filhos, porque o Evangelho deste domingo ele nos ajuda a refletir especialmente sobre isso, sobre a educação dos filhos, olhando para Jesus, que era obediente a José e a Maria, que desceu com eles para Nazaré e lhes era submisso e crescia em graça, sabedoria e estatura diante de Deus e diante dos homens. Jesus realmente passou por um processo, por assim dizer, educativo, a partir dos valores religiosos e culturais também que os seus pais lhe ensinaram. O Papa Bento XVI, nesta sua meditação do Ângelus, ele nos diz o seguinte: no Evangelho nós não encontramos discursos sobre a família, mas uma admoestação que vale mais que toda a palavra. Deus quis nascer e crescer numa família humana. Desse modo, consagrou-a como caminho primário e efetivo do encontro com a humanidade. Portanto, a família é o lugar do encontro primário entre Deus e a humanidade. Ela é um caminho que Deus utiliza para salvar a humanidade. Ele continua: na vida transcorrida em Nazaré, Jesus honrou a Virgem Maria e o justo José, permanecendo submetido à sua autoridade por todo o tempo de sua infância e da sua adolescência. Desse modo, lançou luz sobre o valor primordial da família na educação da pessoa. De Maria e José, Jesus foi introduzido na comunidade religiosa, frequentando a sinagoga de Nazaré. Então aqui nós vemos que os valores religiosos dos pais são transmitidos para o filho Jesus. Eles tinham esses valores, eles já eram pessoas inteiramente consagradas a Deus. E também o Papa continua: com eles aprendeu a fazer a peregrinação a Jerusalém. Quando tinha 12 anos, permaneceu no templo e os seus pais empregaram 3 dias para o encontrar. Com aquele gesto, fez-lhes compreender que ele tinha de ocupar-se das coisas do seu pai, ou seja, da missão que o pai lhe confiara. E agora o Papa reflete as consequências desse episódio. Este episódio evangélico revela a mais autêntica e profunda vocação da família, isto é, a de acompanhar cada um dos seus componentes pelo caminho da descoberta de Deus e do desígnio que Ele lhes predispôs. Maria e José educaram Jesus
em primeiro lugar, com o seu exemplo. Nos seus pais, ele conheceu toda a beleza da fé, do amor a Deus e a sua lei, assim como as exigências da justiça, que encontra o seu pleno cumprimento no amor. Deles aprendeu, antes de tudo, que é necessário realizar a vontade de Deus e que o laço espiritual vale mais do que o vínculo de sangue. E aqui nós podemos tomar uma reflexão de que os pais, na verdade, eles precisam gerar os filhos duas vezes. Há uma primeira geração, que é a geração biológica. Esta é, digamos assim, bastante simples e fácil, ela segue o curso da ordem natural. Mas a geração mais profunda que um pai precisa fazer com os seus filhos é a geração espiritual. Um pai e uma mãe não podem ser apenas pais biológicos dos seus filhos. Eles precisam ser pais espirituais, ou seja, eles precisam formar os seus filhos nos verdadeiros valores morais, nos verdadeiros valores religiosos, nos valores da fé e nos valores daquilo que é permanente, nos verdadeiros princípios. Então, um pai, ele é tanto mais pai, uma mãe é tanto mais mãe, quanto quando ele forma o seu filho espiritualmente. Não forma apenas um corpo para o seu filho, mas forma e educa o espírito de seu filho. Então nós vamos refletir um pouco mais a seguir sobre esta realidade da educação dos filhos e como ela deve ser numa visão cristã. O Papa Bento XVI continua: a Sagrada Família de Nazaré é verdadeiramente o protótipo de cada família cristã, que, unida no sacramento do matrimônio, é alimentada pela palavra e pela Eucaristia. É chamada a realizar a maravilhosa vocação e missão de ser célula viva, não apenas da sociedade, mas da Igreja, sinal e instrumento de unidade para todo gênero humano. E agora aqui nós complementamos o Papa Bento XVI com o Padre Raniero Cantalamessa. O Padre Raniero também apresenta a família de Nazaré, a Sagrada Família, como o modelo de todas as famílias. E isto significa o seguinte: fazer de cada família cristã uma santa família, ou melhor, uma família de santos. Então a família cristã é chamada a ser uma família de santos. E aqui não tem como nós não pensarmos no exemplo luminoso da família de Santa Teresinha do Menino Jesus. Os seus pais, São Luís e Santa Zélia Martã, são canonizados pela Igreja. Santa Teresinha é a nossa santa querida, conhecida e amada pelo mundo inteiro. Mas também nós temos uma outra irmã de Santa Teresinha que está em processo de beatificação, Leônia Martã. E as outras irmãs de Santa Teresinha também, apesar de não estarem em processo de canonização, mas viveram uma vida santa. Então, cada família cristã é chamada a ser não simplesmente uma família santa, mas uma família de santos, porque a santidade é a vocação fundamental de cada cristão. O Evangelho de hoje, ele coloca diante de nós esta realidade da família e especialmente do relacionamento entre pais e filhos. Nós vemos aqui o relacionamento entre José, Maria e o menino Jesus, como que se dava este relacionamento. E isso nos ajuda a entender um pouco mais, nos aprofundar na realidade da educação dos filhos. A educação que é um dever que os pais são chamados a assumir. A Igreja, nos seus documentos, ela diz que os pais têm um dever gravíssimo de educar os seus filhos. Portanto, essa educação ela não pode ser esperada de outros, ela não pode ser terceirizada, ela não pode ser repassada para terceiros. Esta é uma missão primordial, essencialmente dos pais, é uma missão paterna. Nós podemos tomar esta ideia da educação cristã partindo de alguns princípios fundamentais que o Padre Raniero Cantalamessa ele nos orienta. O primeiro princípio que ele coloca como a base de toda a educação, de toda a formação que os pais devem dar para os filhos é uma educação para a piedade. Os pais devem educar os seus filhos
para serem piedosos. A piedade, ela é um dom do Espírito Santo e também é uma virtude a ser adquirida. Trata-se de uma intimidade para com Deus, trata-se de um relacionamento profundo com Deus. E os pais, esta é a base de toda a educação. Só que como é que os pais vão educar as crianças na piedade? Se forem eles mesmos piedosos. Normalmente, quando nós pensamos na educação dos filhos, nós pensamos logo na palavra obediência, que um filho deve ser obediente aos seus pais. Mas um pai e uma mãe só pode educar o filho ou os seus filhos na obediência se eles mesmos, em primeiro lugar, forem obedientes a Deus. É na obediência a Deus dos pais que os filhos aprendem também o caminho da obediência. O padre Raniero Cantalamessa formula isso com a seguinte frase: Jesus era submisso a seus pais porque seus pais eram submissos a Deus. E esta vida de obediência a Deus, esta vida de piedade que os pais eles devem gerar e colocar, implantar no coração dos seus filhos, ela parte, acima de tudo, de uma vida espiritual. A família precisa ter vida espiritual. E esta vida espiritual é uma vida que deve manter a presença de Deus no seio familiar. Por isso, a igreja ela diz que a família ela é uma igreja doméstica. Aquilo que nós vivemos na igreja, enquanto tal, a família é chamada a reproduzir também no próprio ambiente do lar. Então, a família deve manter sempre no seu lar a presença de Deus e ela deve sempre estar, os seus membros, sob a luz e a bênção de Deus. E para isso, algumas coisas são fundamentais. Primeiramente, a oração pessoal e também a oração familiar, a oração em conjunto, a frequência aos sacramentos, tanto o sacramento da Santa Missa, da Eucaristia, a presença da família unida à Santa Missa, mas também a busca do sacramento da reconciliação, através da escuta da Palavra de Deus, e nós podemos também falar de uma formação espiritual dentro do seio familiar, através do aprendizado da doutrina e também de leituras espirituais, especialmente da vida dos santos. Eu me lembro muito bem que no meu ambiente familiar, os assuntos de doutrina católica eram frequentemente discutidos entre os meus pais, nós também como filhos, tomávamos parte na discussão. Apesar dos meus pais não terem muita leitura, mas o meu pai, ele sabia muitos detalhes a respeito da vida dos santos e ele transmitia tudo isso para nós. E eu vejo que a educação que os meus pais me transmitiram foi pautada especialmente nos valores da piedade. E no dia que eu fui ordenado diácono, eu agradeci aos meus pais por eles terem me ensinado a amar mais a Deus do que a eles próprios. E porque isso é o ensinamento de Jesus no Evangelho, quando Jesus nos diz, se nós amarmos mais pai e mãe do que a Ele, nós não somos dignos dele. Então, ensinar os filhos, em primeiro lugar, a amar a Deus, amá-lo de todo o coração, ter esta vida de piedade. O segundo princípio que o padre Raniero Cantalamessa apresenta para uma boa educação dos filhos é o amor recíproco e o bom entendimento entre os pais. E ele formula isso na seguinte frase: o maior dom que os pais podem dar a um filho é amar-se um ao outro, dom tão grande, certamente comparável com a vida física. Um filho e uma filha ficam profundamente felizes quando eles veem os seus pais tendo gestos de amor, de carinho, um para com o outro. Eles se sentem plenos, eles se sentem completos, porque eles sabem que eles vieram de um amor que é verdadeiro. E com isso, eles sentem também que a vida deles foi querida, que a vida deles foi desejada. E eles sentem, então, uma completude interior quando eles veem os pais tendo esses gestos
de amabilidade um para com o outro. E o contrário também é verdadeiro. Quando os filhos veem os pais brigando, em conflito, se desentendendo, eles também se sentem divididos, fragmentados, eles não se sentem completos por dentro. E também é fundamental que os pais tenham um entendimento entre si a respeito da própria educação dos filhos. Isto é fundamental, mas para isso os pais precisam ter aquele tempo um para o outro, um tempo próprio de diálogo, até sem a presença dos filhos, que é um tempo que eles vão ganhar de qualidade para depois, então, educar os filhos ainda de melhor maneira. O padre Raniero Cantalamessa fala que é preciso conservar o sujeito plural educativo. E ele diz que isso é expresso no Evangelho quando Maria se dirige a Jesus depois de encontrá-lo no templo e ela diz: "Teu pai e eu estávamos à tua procura." Aqui há uma concordância entre os dois. E esta concordância entre o pai e a mãe, esta expressão do sujeito plural educativo, faz com que a criança sinta-se segura quando ela percebe que a vontade dos pais ela está unida, ela está concorde, conduzindo a ele, que é filho, na mesma direção, para a mesma meta, para o mesmo objetivo. Então, se a vontade dos pais ela está dividida, isso gera também divisão na criança e a deixa perdida porque ela não sabe por onde caminhar. Jesus expressa isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 25, quando ele diz: "Se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer." Além disso, além desses dois princípios fundamentais, que é o princípio da piedade, da obediência a Deus, que deve ser exemplificado pelos próprios pais, além também desse amor mútuo e desta harmonia de vontades para a educação dos filhos, também os pais eles devem aprender a discernir para saber o que exigir dos seus filhos e também o que dar aos seus filhos. Porque às vezes os pais eles pecam por excessos de exigências, sem às vezes um testemunho verdadeiro e concreto, e às vezes os pais eles cometem o erro por dar demais aos filhos sem um discernimento, se os filhos estão realmente preparados para receber ou se aquilo que eles estão dando é conveniente ou se aquilo que eles estão dando não é apenas uma compensação para faltas em outras áreas, para uma falta de tempo ou alguma coisa assim. Então, os pais precisam saber, eles terem o discernimento e por isso também a importância do diálogo entre os pais. O padre Raniero Cantalamessa também chama a atenção para uma certa pedagogia falsa que tem sido empregada em muitos lares hoje em dia. Uma pedagogia que é baseada numa mentalidade pagã. Portanto, ao invés de formar, ela acaba deformando os filhos. Esta falsa pedagogia, esta pedagogia com mentalidade pagã que está presente em muitos lares, ela tem a sua inspiração especialmente em um filósofo francês do tempo do Iluminismo, chamado Jean-Jacques Rousseau, que escreveu uma obra chamada Emílio, ou da Educação. E eu vou apresentar aqui rapidamente umas ideias gerais desta obra. Nesta obra, o Jean-Jacques Rousseau ele diz o seguinte: o homem nasce naturalmente bom e que é preciso manter o homem no seu estado de natureza. Portanto, é preciso partir dos instintos naturais da criança para desenvolvê-los, desenvolver estes instintos naturais. E aqui o papel do preceptor, tanto dos pais como também dos professores, ele deve ser mínimo para poder preservar a criança dentro daquilo que é o seu estado natural. Porque como esse estado natural ele é fundamentalmente bom, segundo o Jean-Jacques Rousseau, a interferência dos pais e a interferência dos educadores, ela deve ser mínima. Só que esse tipo de pensamento é um pensamento pagão e ele levou e ele leva a um grande permissivismo na educação dos filhos.
em que os filhos são deixados por si mesmos, em que os pais não lhes transmitem os verdadeiros valores e não formam a sua vontade, não formam a inteligência dos filhos e não lhes ensina também a questão do próprio autodomínio, de controlar os seus impulsos, as suas paixões naturais. Portanto, esta visão não é uma visão cristã. E qual é a visão cristã? O que a igreja contempla ao olhar para uma criança? A igreja diz que nós nascemos marcados pelo pecado original. Existe algo em nós que a própria palavra de Deus diz que todos nós estamos marcados pela concupiscência. O próprio São Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele diz que muitas vezes nós fazemos o mal que não queremos ao invés do bem que queremos. Então, se nós nascemos marcados pelo pecado original, pela concupiscência, nós estamos propensos ao egoísmo e também a toda espécie de mal que muitas vezes é gerado dentro do nosso coração, tem o seu início dentro do nosso coração. São João Crisóstomo, para nos ajudar agora a aprofundar esta reflexão, ele nos diz o seguinte: se desde a primeira infância carecem as crianças de mestres, que será delas? Se alguns educados e instruídos desde o ventre materno até a velhice não conseguem triunfar, que males serão capazes de cometer os que nunca foram educados? O certo é que todas as pessoas se esforçam para que seus filhos se instruam nas artes, nas letras e na eloquência, mas a ninguém ocorre pensar em como exercitar sua alma. Portanto, não cesso de vos exortar, rogando-vos e suplicando-vos, que antes de qualquer coisa eduqueis bem os vossos filhos. Se tendes consideração por vossos filhos, aqui o haveis de mostrar. Então, este é o conselho de São João Crisóstomo, que os pais devem procurar, acima de tudo, estar preocupados em formar a alma de seus filhos, estar preocupados com a salvação de seus filhos, estarem preocupados com o futuro eterno de seus filhos, porque os pais, como eu dizia, eles são responsáveis por duas gerações, uma geração biológica e uma geração espiritual. Mas nós podemos dizer ainda em um outro sentido, os pais não são chamados apenas a gerar os filhos para esta terra, mas os pais são chamados também a fazer com que os seus filhos nasçam para a eternidade. E tudo isso só é possível através de uma boa e sólida educação. Então, os pais, o São João Crisóstomo também no outro texto ele vai dizer que os pais, eles não são transmissores apenas de bens materiais ou de dinheiro, ou de uma fortuna, de uma herança que eles vão deixar para os filhos, mas os pais são, acima de tudo, transmissores de valores espirituais. E se os pais não fazem isso para com seus filhos, se os pais só se preocupam em transmitir aquilo que é material, esses filhos vão aprender que eles também devem fazer isso com os filhos deles. Então, também eles serão negligentes na educação dos seus próprios filhos. Então, isso gera uma corrente que vai avançando e de má educação, de uma educação que ela vai ficando deficiente. Aqui agora, para nos ajudar também na nossa reflexão, nós podemos tomar aquilo que nos diz o livro do Eclesiástico. Apesar de apresentar isso, às vezes, numa linguagem que pareça um pouco dura e um pouco diferente daquilo que se prega no nosso tempo, mas a palavra de Deus ela tem razão. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. A palavra de Deus no Eclesiástico, capítulo 30, diz o seguinte: aquele que ama seu filho, castiga-o com frequência, para que se alegre com isso mais tarde e não tenha de bater a porta dos vizinhos. Aquele que dá ensinamentos a seu filho será louvado por causa dele, e nele mesmo se gloriará entre seus amigos. Aquele que estraga seus filhos com mimos terá que lhes pensar as feridas. A cada palavra, suas entranhas se comoverão. Um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesmo torna-se temerária.
Educa teu filho, esforça-te por instruí-lo, para que não te desonre com uma vida vergonhosa. Essas palavras, elas são fantásticas e elas nos ajudam. E porque foi muitas vezes desprezada a palavra de Deus, e é desprezada a palavra de Deus na educação dos filhos e os valores cristãos, é que a educação de muitos filhos tem se perdido, tem ido por água abaixo, e os pais não sabem mais o que fazer com os seus filhos, porque abandonaram os princípios da palavra de Deus e tornaram os seus filhos assim suscetíveis a qualquer vento, a qualquer influência, porque não formaram-lhe uma forte identidade educacional a partir daquilo que a palavra de Deus e a partir daquilo também que a igreja instrui os próprios filhos. E o Padre Raniero, ele continua nos instruindo dizendo que a palavra educar, ela vem do latim exducere, e que significa literalmente puxar para fora, fazer imergir alguma coisa que está lá dentro. Então, o homem educado não sai da criança por desenvolvimento espontâneo, mas é preciso ajudá-lo a formar uma vontade, um caráter, um sentido moral e sentimentos válidos. E aqui, nesta formação, não se deve pensar apenas em apontar e corrigir os erros, mas também ensinar o que é correto, e ensinar principalmente através do exemplo. E encorajar e valorizar aquilo também que os filhos fazem de correto, de certo, de bom. Promover tudo isso também faz parte, não só corrigir, mas também estimular aquilo que eles fazem de verdadeiros. Nós iremos agora nos encaminhar para a conclusão desta homilia, na consciência de que o que apresentamos aqui é algo não suficiente e algo incompleto. O que nós apresentamos aqui foram apenas princípios. Porém, muitos pais, eu percebo isso hoje em dia, ao propormos palestras para os pais a respeito de educação dos filhos, a respeito da família, muitos pais eles se sentem assim intimidados, julgados, ou eles se sentem desanimados. São Paulo hoje na segunda leitura da missa da carta aos Colossenses vai nos dizer: pais, não intimideis vossos filhos, para que eles não desanimem. Muitos pais, diante da tarefa de educar os seus filhos, eles se sentem também intimidados e por isso mesmo, às vezes, desanimados diante dos desafios cristãos, diante dos desafios da palavra de Deus. Mas uma coisa é muito importante: os pais, eles não devem sentir-se intimidados e desanimados, mas desafiados por Deus a colaborar com Ele no plano da salvação para o ser humano, sabendo que os filhos não são propriedade sua. Os filhos não são propriedade dos pais. Os filhos são propriedade, em primeiro lugar, de Deus. São propriedade de Deus. Por isso, é preciso confiar nele e também confiar os filhos a Ele. É preciso, então, falar de Deus para os filhos, e aqui entra a questão da piedade, mas não só isso, falar dos filhos a Deus. Ou seja, os pais mesmo devem confiar os seus filhos a Deus através de uma vida de oração. Por isso, devem contar com a graça de Deus para educarem bem os seus filhos. Porque Deus, que quis ter uma família, caminha com cada família, concedendo-lhe a graça necessária. O fato de Deus ter tido uma família, e esta família ter sido uma família santa, ter sido a Sagrada Família, isso coloca exigências para cada família que quer imitar a Sagrada Família. Mas, ao mesmo tempo, se Jesus caminhou numa família e viveu os desafios e as dificuldades desta família, passou por tantas tribulações também em seu seio familiar, isso significa que também que Ele não deixará de assistir cada família e não deixará de dar a graça necessária para que cada família viva a sua vocação cristã, especialmente a vocação de educar os filhos dentro daquilo que é o projeto de Deus, o plano de Deus, para que assim como o menino Jesus,
que se preocupava, acima de tudo, em fazer a vontade do Pai, em cuidar das coisas do Pai, também cada filho, ele queira cumprir em si os desígnios de Deus para a sua própria vida. Quero pedir a bênção de Deus para cada pai, cada mãe, para cada filho, para cada família que nesse momento me assiste, para que a graça de Deus não falte a cada família, para que assim nós possamos ter famílias cada vez mais cristãs, que sejam testemunhos nesse mundo em que a família tem sido tão atacada, em que a família tem sido tão visada por aqueles que não têm valores cristãos, para que as famílias cristãs se levantem para um verdadeiro testemunho e autêntico testemunho de famílias cristãs no mundo tão necessitado de testemunhas. No momento em que nós passamos pela decadência e degradação da família, mais do que nunca é urgente surgirem famílias para resgatarem as famílias de hoje em dia. A família, eu ouvia uma palestra esses dias de um autor norte-americano, de um teólogo norte-americano chamado Christopher West, e que ele prega sobre a teologia do corpo, e ele dizia: a família atualmente ela passa pelo mesmo processo do mistério pascal de Cristo. Ela passa por um processo de paixão, morte, mas tudo isso para desabrochar numa ressurreição. E essa ressurreição só será possível através de famílias que, como Cristo, queiram se entregar de fato para viver aquilo que é a vocação cristã para a família. Assim como Cristo se entregou por amor a nós, famílias cristãs que se entreguem profundamente a viver o mistério cristão e o projeto de Deus para as famílias, para assim ser sinal de ressurreição e de esperança para as famílias deste nosso mundo, deste nosso tempo. Deus abençoe a você e a sua família.